O meu nome é Ivan, sou professor do curso de Storytelling aqui na Aldeia. Me formei em Design Gráfico na PUC do Paraná em 2007. Fazia mestrado na PUC de São Paulo, em Ciências da Religião, porque queria estudar outras coisas. Daí terminei meu doutorado em Tecnologia em 2015, na UTFPR. Atualmente sou professor de História da Arte na PUC do Paraná e também em curso de Design na Unibrasil. Já tinha um desejo desde adolescente de gostar de escrever, né? Já gostava disso, mas em 2008 comecei a fazer uma série de cursos também de produção literária. Em 2014 eu lancei meu primeiro romance. Mas em 2015, então já estou no segundo ano, eu comecei o meu segundo podcast chamado Projeto Humanos, que é um podcast de storytelling. Segue uma linha que a gente chama de jornalismo narrativo. O curso de storytelling da Aldeia, que é Storytelling Conte Boas Histórias, é, na verdade, desmistificar uma série de ideias que nós temos sobre contar histórias. A gente entende que as pessoas têm que ter talento, às vezes, para saber contar história, tem que ter inspiração, e na verdade contar histórias é bastante trabalho e estruturação. Então tem técnicas para a gente contar a história. A ideia do curso é apresentar alguma dessas técnicas, então eu vou passar as técnicas exatas de como que você estrutura a sua história, como que você pensa ela, como que você conceitua. A função maior de contar histórias que eu defendo é que seja para fazer uma apresentação de um relatório de finanças, você trabalha em laboratório, você é um cientista que está lá fazendo contagem de células, você tem que fazer alguma apresentação para vender uma ideia porque você quer financiamento para sua startup. Qualquer uma dessas formas, se você fizer uma boa apresentação em formato de história, você consegue engajar melhor o seu público. É bem melhor do que mostrar um monte de dados e gráficos. O storytelling, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma coisa só focada em cinema ou literatura ou publicidade. Mas mesmo que você não seja dessas áreas, o interessante do storytelling é que a gente consegue transformar dados muito abstratos em dados mais sensíveis. Por exemplo, digamos que você tem que fazer uma apresentação na sua empresa sobre lucros obtidos no final de um ano fiscal. Você pode fazer isso apresentando uma série de dados, e isso é válido também. Agora, a probabilidade das pessoas estarem dormindo em 5 minutos da sua apresentação é muito grande. Com o storytelling, a gente, por exemplo, ao invés de pensar em números muito abstratos, a gente contaria a história de um vendedor, a gente contaria a história de uma pessoa que passou, criaria um personagem que exemplifica, que mostra que são aqueles números. Com isso, a gente cria técnicas de engajamento com desafios, dilemas, problemas que têm que ser superados. Você consegue transformar esses dados muito abstratos em técnicas mais próximas. Um padre e um cavalo entram num bar. A curiosidade de um cavalo e um padre entrando no bar já te deixou atento à história. Então toda a história começa com um gancho que vai te deixar curioso para o resto da narrativa. Se você souber fazer bem esse gancho, você já cria a atenção das pessoas e as pessoas vão estar interessadas em você depois. O interessante no storytelling é você pensar quantos que são os intervalos de tempo que você tem que ficar dando ganchos. E você vai fazer uma estrutura em que você tem arcos narrativos e que daí a cada momento, cada minuto ou cada 2 minutos a gente tem que ver em cada mídia como funciona, mas o que você está sempre chamando a atenção das pessoas. Se você pensar isso de maneira planejada, o resultado vai ser muito melhor. Bom, então a gente vai ler aqui uns depoimentos de alguns ex-alunos. O José Carlos Guerra, ele comentou aqui: indica o curso como diferencial para diversas formações profissionais e até como base de alargamento cultural. Ótimo curso. Durante o curso a gente fala uma série de referências de livros, filmes. Se você quer ter uma base de referências de livros, seriados, enfim, que apliquem esses conteúdos, a gente está falando isso durante o curso inteiro também. Então tem um depoimento aqui da Bianca, que é Química Ambiental. Curso muito interessante de técnicas que realmente desconhecia, mas que vendo novamente os textos e histórias faz muito sentido. Então, de novo, a apresentação das técnicas que a gente vai falando durante o curso, apresenta exemplos e daí mostra como o storytelling está ao nosso torno. Em todas as boas histórias, elas possuem técnicas de storytelling. Eu te convido para fazer o curso de storytelling, que vai ser bem divertido. É um dia inteiro só trabalhando com criatividade, botando as ideias na mesa, trabalhando em cima delas e trabalhando em grupo, o que é sempre muito válido. Então, vem aí para o curso. Espero vocês.